Bom, outro teorema importante que nós vamos usar aqui no contexto da progressão aritmética é a soma dos n primeiros números positivos de uma determinada sequência. Tá? Então, segundo o teorema, nós temos que a soma dos n primeiros números positivos de uma determinada sequência é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Nós podemos demonstrar que isto é verdade por indução. Então, considerando n igual a 1, né, a soma de 1 é igual a 1 vezes 1 mais 1 dividido por 2. Então, isto é verdade, uma vez que o resultado será igual a 1. Né? Agora, considerando n igual a p, nós podemos demonstrar que a soma desses p elementos é igual a p vezes p mais 1 dividido por 2. Tá? Então, esta é a nossa hipótese indutiva. Agora, considerando que isto é verdade, nós temos que demonstrar que também é verdade para p mais 1. Ora, a soma de p mais 1 nada mais é do que a soma de p mais p mais 1. Nós sabemos que a soma de p, de acordo com a nossa hipótese indutiva, é p mais 1 sobre 2. Então, substituindo esse p por isto, mais p mais 1. Ok? Então, reescrevendo, nós podemos dizer que SP mais 1 é igual a P vezes P mais 1 mais 2 vezes P mais 1, tudo isto sobre 2. Isolando P mais 1, vou ver se tem espaço ainda para colocar bem aqui. Isolando P mais 1, nós temos que SP mais 1 é igual P mais 2, dividido por 2. Como queríamos demonstrar. Ok? Então, se SP é igual a P vezes P mais 1 sobre 2, SP mais 1 tem que ser igual a P mais 1 vezes P mais 2 sobre 2, como queremos demonstrar. Então, é verdade que a soma dos n primeiros termos é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Por exemplo, se nós quiséssemos somar os 5 primeiros números positivos, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Nós sabemos, né, que esta soma é igual a 15, ok? 15. Então, S de 5, a soma dos 5 primeiros termos positivos, nada mais é do que 5 vezes 5 mais 1 sobre 2, que é igual a 30 sobre 2, que é igual a 15, demonstrando que a nossa fórmula, o nosso teorema é correto. Desse teorema, nós temos uma definição importante para encontrar a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Dado este teorema aqui, ó, a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, que eu vou chamar de Sn, é igual a n vezes a1, que é o primeiro termo da PA, mais n vezes n menos 1 sobre 2, multiplicado pela razão da PA. Bom, para chegarmos a este teorema, nós sabemos que a soma pela fórmula do termo geral do primeiro termo da progressão aritmética é igual a ele mesmo pela definição, né? A1 é igual a x, então A1 é igual a ele mesmo. Já o segundo termo, A2,
é igual a 1 mais a razão. O terceiro termo, pelo teorema geral da progressão aritmética, é igual a 1 mais 2 vezes a razão. O quarto termo é igual a 1 mais 3 vezes a razão. O n termo é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, e essa é a nossa fórmula do termo geral. Então, se eu quero somar todos esses termos de A1 até a n, eu vou chamar essa soma de Sn, o que nós temos que fazer? Somar todas essas parcelas do lado direito. Como nós podemos perceber, o A1 se repete em todas as parcelas. Então, a soma desses A1, como ele se repete n vezes, é igual a n de A1. Tá? A1 somado n vezes é igual a n vezes A1. Mas, agora eu tenho que somar essas parcelas da razão, ou seja, R mais 2R mais 3R mais e assim por diante até n menos 1R. Então, colocando esse R em evidência, nós temos que a N1 é igual a R vezes a soma das parcelas. 1 mais 2 mais 3 mais até n menos 1. Bom, e pela definição anterior, nós vimos que a soma dessa sequência dos n primeiros números positivos, que é essa aqui, ó, de 1 até n menos 1, é dada pela fórmula que nós provamos no slide anterior. Então, a soma de 1 até n menos 1, na verdade, é igual a n menos 1 vezes n sobre 2. Então, só trocando a ordem, nós concluímos que S de n é igual a n de A1 mais n vezes n menos 1 sobre 2, que multiplica a razão, conforme demonstrado pelo teorema. Então, a gente poderia aplicar indução nesse teorema e demonstrar que isto também é verdade para S de n mais 1. Vou deixar para que vocês façam essa prova por indução, tá? Então, a partir disto, a gente tem outro teorema interessante que pode ser derivado a partir deste que acabamos de demonstrar. S de n igual a n vezes A1 mais a razão que multiplica a soma dos n menos 1 primeiros termos. Da seguinte forma. Em uma PA, a soma dos n primeiros termos também pode ser definido por este teorema. N, que multiplica A1 mais a n sobre 2. Como é que nós chegamos nesse teorema? Da seguinte forma. No slide anterior, nós concluímos que S de n, a soma dos n primeiros termos da PA, é igual a 1, que multiplica n, mais n vezes n menos 1 sobre 2, vezes a razão. Ok? Então, eu posso reescrever S de n da seguinte forma. 2A1n mais n menos 1 vezes n, que multiplica o r, tudo isso sobre 2. Tá? Então, encontrando o denominador comum, eu posso reescrever desta forma. Isolando n, eu posso... Isolando n, eu posso reescrever S de n da seguinte forma. S de n é igual a n, que multiplica 2A1 mais
n menos 1 vezes r. Tudo isto sobre 2. Né? Posso reescrever desta forma. O 2 a 1 eu posso reescrever desta forma aqui. Ó. S de n é igual a n que multiplica. 2 a 1 nada mais é do que A1 mais A1, concorda? A1 mais A1 é igual a 2 a 1. Mais n menos 1 que multiplica a razão. Tudo isto sobre 2. Então, S de n é igual a n que multiplica 1 mais... E aí, se vocês perceberem, esta parcela aqui, olha, A1 mais n menos 1r é o nosso termo geral para ele encontrar o valor de AN. Então, eu posso substituir isto por AN, pela fórmula do termo geral, que já foi demonstrada. Então, A1 mais AN sobre 2. E assim eu demonstro que o teorema pode ser deduzido a partir do nosso teorema anterior. Tá? Então, conhecer essas duas fórmulas, esses dois teoremas, para somar n termos de uma PA é importante para a resolução de problemas que, porventura, você precise codificar ou resolver para solucionar alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, calcular a soma dos 25 primeiros termos iniciais de uma PA dada da seguinte maneira: 1, 7, 13 e assim por diante. Então, dada esta PA, eu sei quem é A1. A1 é igual a 1, o primeiro termo da PA. Né? E eu consigo encontrar facilmente também a minha razão. A minha razão aí é igual a 6, que é a diferença dos termos. A razão é igual à diferença dos termos. 7 menos 1, 6. 13 menos 7 também é 6. A razão é igual a 6. Sabendo quem é 1 e quem é R, eu consigo encontrar o meu A25. O meu A25, pela fórmula do termo geral, é igual a 1 mais n menos 1 vezes R. Então, o A25 ele é igual a 1 mais 24 vezes 6. O A25, portanto, é igual a 145. Sabendo quem é 1 e quem é o A25, eu consigo encontrar a soma dos 25 primeiros termos, S de 25. S de 25, na verdade, pela nossa fórmula, é igual a N, que multiplica A1 mais AN sobre 2. Então, substituindo, S de 25 é igual a 25 vezes 1 mais 145 sobre 2. S de 25, a soma dos 25 primeiros termos, então é igual a 1825. Resolvendo isso aí, nós temos esse valor. Ok? Então, desta forma, utilizando os teoremas das somas dos n primeiros termos da PA, a gente pode resolver problemas desta forma. Vamos ver um outro exemplo. Calcular a soma dos 200 primeiros termos da sequência dos números ímpares positivos. Ora, se eu tenho a sequência dos números ímpares positivos, essa minha progressão aritmética tem esta forma: 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, dada esta definição, nós temos que A1
Só salvando aí, pessoal. Ok, nós temos que A1 é igual a 1, primeiro termo da PA, e a nossa razão é igual a 2, a diferença dos termos. Ok? Tudo bem, então o que eu quero encontrar é a soma dos 200 primeiros termos. Para calcular a soma dos 200 primeiros termos, eu preciso saber quem é o meu A200. Então, pela fórmula do termo geral, o meu A200 é igual a 1 mais 200 menos 1, que multiplica a razão. Isso aqui que multiplica a razão. Então, na verdade, o meu A200 é igual a 1 mais 199 vezes 2. O A200 é igual a 399. 399. Ok. Sabendo quem é 1 e quem é 200, eu consigo, então, encontrar a soma dos 200 primeiros termos. S de 200 é igual a N 200, que multiplica A1 mais A200, 399. Tudo isso dividido por 2. Então, na verdade, o meu S de 200 é igual a 40.000. Ok? Vocês resolverem, podem chegar neste resultado. Então, esses são exemplos em que as propriedades, né, os teoremas da progressão aritmética são importantes e nos ajudam a encontrar e resolver determinados problemas sem precisar percorrer a sequência inteira. Então, a nível computacional, se a gente consegue resolver problemas sem a necessidade de percorrer a sequência, a gente consegue desenvolver soluções mais eficientes, porque a gente consegue resolver cálculos diretos, sem precisar de iteração no nosso programa. E isso é interessante.